Eko Sambobo, Eko Joaiku, dia destinado aos ancestrais. Domingo, é onde a gente louva nossos ancestros. No Brasil, existe um certo preconceito com a questão Egum, Egungun. Né? Já em África, as coisas são bem diferentes. Nos países africanos, o respeito aos ancestrais é uma coisa muito poderosa. Inclusive, já falei do culto de cada família com sua árvore, seu igui, né? Então, vamos definir para entender essa conjunção que houve diáspora, da diáspora, da diáspora, nós aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, o sacerdote supremo, o Babaebé, o Oriaxé, a cabeça do axé, ele tem abaixo dele a Yalaxé, Babaquequerê, Iaquequerê, Babaebé, que é o representante, e depois ele tem cada grupo de sociedade, cada grupo de Ebé com o seu representante. Exemplo, Balogun representa Ogum, o Luponã, os do Exu, os Olodés, de Oxóssi, e a Odô, as mães do rio, de Emonjá, e a Oru, e a Oloxum, e a Xorungás, e assim por diante. Cada grupo desses tem um bale, e este bale tem os seus auxiliares. Opo Otum, o Opó, Ossi, braço direito, braço esquerdo, que também tem o seu grupo de auxiliares. Por exemplo, um Ashogun tem no seu grupo dos Baloguns, ele é o Bale dos Baloguns, e ele tem o Otum Opó, Opó Otum, o braço direito, que corta os animais de quatro patas. E o Opó Ossi, o Ató Shogun, que corta os bichos do lado de duas patas. Né? Mas, na verdade, o que quero falar não é sobre as hierarquias, e sim da origem da palavra Baale. Né? O Baale é o sacerdote, assim como existe o Baale Egum. Esse nome se tornou o próprio lugar, Baalé. Né? Para nós aqui no Rio Grande do Sul, Balé é a casa dos mortos, né? Sendo que a casa dos mortos é Ileiku. Né? Então, tem essa diferença de África. Cada grupo étnico, né, ele tem um ritmo de louvar seus mortos. Oió, ritmo do Alapuini, aonde a morte não existe, passa a viver no Aparacá. O Adjejé, o rito dos caçadores, aonde é feita uma grande louvação àquele que manteve a vida da tribo, trazendo-lhe a alimentação e descobrindo outros lugares, inclusive de morada. Com o evento da construção de cidades, né, o caçador, Odé, né, do grupo Olodé, grupo dos caçadores, aqueles que pertencem à caça, eles são muito bem vistos na sociedade. Mas houve um episódio em que um Odé, que era solitário, a do Lucé, foi viver somente na floresta, no Ibô, no fundo da floresta, onde encontrou Oiá, e quando ele faleceu, ele não recebeu a louvação dos caçadores, aonde Oiá, sim, fez a louvação ao pai adotivo que ela amava. Isso já foi falado num outro vídeo. E aí existe essa corruptela da palavra adjejé com a xixi. Adjejé, a xixi. Muito parecido. Né? É uma corruptela dessa palavra. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um outro ritmo que também faz uma sutil coincidência da corruptela da palavra Irisum, da Nigéria, que significa arrumar, acomodar para dormir, que é o rito dos ancestrais no nascimento da criança no seu Ipori.
E isso acontece antes do Icomojade, aonde a criança é apresentada a todos os elementos e recebe o nome. Então, por que eu estou refazendo esse caminho? Porque aqui no Rio Grande do Sul chama-se Irissum, Arissum, Erissum, Eressum. Poucas casas chamam de Sirum, Asirum, Asium, sendo que Asium é o ato de não dormir mediante ao luto. Né? Então vamos falar sobre Irissum. Como acontece o Irissum no Rio Grande do Sul? Isso são coisas que a gente vê pela vida, vai ouvindo de um, vai ouvindo de outro. A verdade não é um senso absoluto. Então, vamos falar das observações. Por exemplo, no rito do Irissum, conforme a etnia, Jeje, Jexá, Xalu, Oió, Queto. Existia uma ramificação Queto aqui no Rio Grande do Sul, ao qual se chamava Queto Peludo e alguns chamavam Queto Pelado. Assim como Jeje, Jeje de Guerefê, Jeje e Jexá, onde no evento da escravidão, as nações tiveram que se unir para serem fortes perante aos inimigos, que eram os carapálidas. Né? Então, nesse caso, né, o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Né? Então, quando aconteceu esse evento, as nações se coligaram. Né? Nações que outrora inimigas, perseguidas na Nigéria, se tornaram amigos. Não só na Nigéria, como no Queto, como no Dahomey, se tornaram amigas, mesclando-se os cultos. Né? Então, assim, no culto Irissum Oió, ele segue os padrões quase semelhante ao do Alapini, aonde é feito uma localidade dentro do espaço da casa, né, do terreiro em si, aonde é feito um balé. Iku-balé, aonde ali são depositados os mortos daquela família. O que é um balé? Nada mais que um cemitério familiar. Levando em consideração que lá na África as pessoas retornam para sua família, onde são enterradas nas terras, normalmente embaixo da casa das pessoas da sua família. Né? E se ela não tem família, ela volta para a sua tribo. E lá existe uma localidade onde é enterrado aqueles que estão sem família, mas serviram à sociedade grandemente. Né? Não tiveram os irês de homo, de bi, família, não tiveram esses irês, mas foram bem sucedidos na sociedade, lá eles são plantados. Então, no Irissum Oió, né, assim como no Irissum Jeje, Ijexá, Xalu, né, os representantes, poucos, Angola, poucos Ebás, aqui no Rio Grande do Sul, pouquíssimos Axetuá, Unibeuá, Xalu, os poucos Quetu, Peludo e Pelado. Né? Era muito interessante que numa roda de Quetu, Peludo, se tocava matraca para compassar os cânticos. Né? Isso é uma coisa que é bom, legal para falar uma outra vez. Então vamos falar do Irissum. O Irissum segue certas regras. No dia do falecimento, né, devido à circunstância afrocatólica ser muito forte no Rio Grande do Sul, né, mas não respeitada como tal, como religião particular. Né? 99% das pessoas são batizadas católicas, nome católico, recebem o nome somente do orixá de Gina e não recebem um orúkọ, né?
particular que representa a sua ligação com aquela casa ou com essa família onde ele está sendo iniciado no orixá. Outra questão, muitos não são iniciados em tenra idade, sendo iniciados e procurando a religião com o tempo. Existem pessoas que se iniciam com 15, com 30, com 60, com 90. Não tem esse ritmo como acontece em Salvador. Muitas crianças já são iniciadas, têm idade, feito Icomojadê, recebido o Oruco, depois, quando ela é iniciada no orixá, ela recebe sua digina. No Rio Grande do Sul, não tem isso. Então, aqui as pessoas têm a digina, a qual reservam como segredo de Estado, porque é o nome particular do seu orixá e não o seu nome. Muitas pessoas ganham apelidos de ser conhecido, babazinho, mãezinha, mãe do ouro, uma coisa que é semelhante aos herês lá do lado de Salvador. Mas cada localidade, cada geografia, o culto se desenvolveu de uma forma. Então voltamos ao Irisum. Eis que o falecimento houve. A pessoa recebeu extrema-unção. Muitos babalorixás não deixam nos seus testamentos a necessidade do rito como deve ser feito ancestralmente, de romper o Oxu, o Ado-Oxu, que está acima da nossa cabeça, e romper a ligação com os ibás, descompatibilizando o corpo do lado espiritual. Então, já começa dessa maneira, não romper o Oxu. Em casas mais tradicionais, quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, eu assisti um Irisum de uma pessoa da nação Cabinda, Pai Hélio de Xangô, e inclusive a mãe filhinha tinha morrido, o babá dela, Pai Eliseu de Ogum, e Pai Hélio foi fazer o Arissum, Irisum, para o Cabindo, eles chamam de Arissum. Cada um com o seu sotaque. Então, se o Jeju diz Irisum, se o Oió diz Eresum, isso, cada casa com o seu sotaque. Então, foi feito o ritual, ao qual, no Rio Grande do Sul, chamam de missa, em equiparação à missa do encaminhamento do corpo dos católicos. Então, o Irisum não era com corpo presente desse senhor chamado Eliseu de Ogum. E era um ritual de 9º dia. Então foi feito todas as comidas que a boca come, todas as comidas de orixá, velas, águas, sabe? Me lembra muito o Icomojadê. A apresentação dos elementos, tanto os espirituais como os elementos físicos humanos, Agé-Umã, Agé-Orixá. Então, no Irisum, no Arissum, eles juntam todos esses elementos, colocam nas esteiras, nos alás brancos, e ali fazem o rito, com cânticos específicos cantados a Egum junto ao orixá Debara a Oxalá. Então tem todos esses cânticos, o ritual é muito bonito, E aquele que estava presidindo, esse senhor, Babá Ouí, Pai Hélio de Xangô Ouí, ele tinha muita presença de palco, ele era muito raron, Inclusive, foi a vez que eu vi os orixás virando Irisum.
Arisum, que isso seria Aon, seria segredo. Como ele era Cabindo, quem governa a nação Cabinda é Xangô. Xangô Kamuká Babarufina, do falecido príncipe, não era o custódio, Valdemar de Xangô. Então, eram representantes dessa nação. Quando sai o carrego, Oluponã, Ogum, Ibiruçu e Xangô levam o carrego, né? Porque assim funciona dentro deste rito e nação. Isso tem a ver com Alafim Oió, o Alapini, a qual Xangô leva o carrego e traz de volta à vida o morto. E daí, nesse caso, desse Irisum, Arisum, era despachado, era um rito de retirada. Não foi plantado Babá Egum, não foi plantado o Egum, não foi feito o balé, não foi feito o buraco, né? Que tem regras de cuidado como todos os ibás orixás. Porque as pessoas na época tinham muito receio, aquilo que eu falei, existe muito receio, muito preconceito com relação a Babá Egum no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Babá Egum é o espírito ruim, Adã, né, que vive na escuridão, Ojiji, no escuro. Não é bem assim, né? Os antigos aqui no Rio Grande do Sul faziam o balé como cemitério de suas famílias e replicavam o rito do Icomojadê, aonde tem a parte chamada Irisum, que é o Ipori a placenta, onde ela vai para casa Ileiku, a casa dos mortos, Ilé Gungun, a casa dos ancestrais, né? Ilé Aiku, casa dos ancestrais, né? Aonde ela é louvada nos domingos, o dia do ancestral. Falando lá na Nigéria. Aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, o balé é tratado no Ojó Agé, um dia de segunda-feira, dia de Ajainã, dia de negócios, né? Porque também para os antigos aqui no Rio Grande do Sul, quando era feito o balé, o Iku balé, o ancestral que ali estava, ele era consultado, né? Consultado para organizar, para dar caminho para as coisas, isso para os antigos. Hoje em dia as pessoas veem o balé, né, como fonte de malefício para as outras pessoas, o que não tem nada a ver, né? Balé é onde se recorre ao ancestral para encontrar soluções, conclusões. Existe na formação do balé no Rio Grande do Sul, né, existe o Ileiku e existe um Bara, que cuida do movimento de entrada e saída desses espíritos. Estamos falando de balé, Iku e Bi, né? A casa dos mortos da família. Não tem a ver com balé Omoloyá, dos filhos de Oiá. São diferentes situações, bem diferentes. Onde Oiá teve seus 9 filhos, a Messão Orum Amadê. Então, no balé Iku, cemitério familiar, são louvados e oferecidos elementos, né? Nesta missa que eu presenciei quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, foram feitos todos os Epoaegum, sacrifícios para Egum, conforme a sequência do ritual, conforme o orixá daquele momento. E esse era a Dje, a carne dos galos era a Kikó, carne das aves, é feito um sará, que lembra muito o Jolof,
o arroz de jollof, que é servido na Kwanzaa, né? Que é uma festividade que equivale ao Natal e o Ano Novo para os africanos e seus ancestrais ou sua família que vive fora da África. Então esse arroz tipo jollof ou jollof, ele é feito com as aves do sacrifício. São depenadas ou coreadas, dependendo, são picadas, né? Normalmente quebrado o osso, ao contrário do Awon, Agé, Orixá, onde a ave é separada nas articulações. Né? Na missa, no babá, no rito de Egum e Baegum, elas são cortadas e quebradas, as partes. E é feito o famoso arroz com galinha. Né? Arroz de jollof. Só que o arroz esse leva sal, né? Leva epo, azeite doce normalmente, e não leva temperos tipo alho ou tipo a cebola. Lembrando em consideração que Euó é gum, cebola e alho. Isso nos remete de volta lá pro Oió, lá pro Alafim Oió, com a historinha, essa eu preciso contar. Xangô, muito garboso, muito elegante, muito tudo, ele marcava 4, 5 festas, né, ao mesmo tempo, e comparecia em uma ou no máximo 2. E então um belo dia ele descobriu que tinha ido em 2, 3 festas ao mesmo tempo. E ele ficou muito desconfiado, quem é que está se passando por mim? E então ele foi numa festa que ele não teria combinado. Chegando lá estava ele, dançando, paramentado, e quando ele se viu, ele fugiu. Na verdade, era Babá Egum. Alapalá, apalapá. E então Xangô, que é muito lógico e raciocina rápido, vai acabar Babá Egum, que supostamente é um dos filhos de Xangô, junto com Oiá. Supostamente, isso é só uma história. Então ele combinou com o Egum que o Egum poderia sim representar ele nas festas. Né? Às vezes não se sabe se é ele ou se é ele mesmo, abra o olho. E então o Egum aceitou, com a condição de que ele não comesse do amalá, que era a comida votiva de Xangô. Ele podia comer o restante todo, menos o amalá. Né? E este amalá, ele deveria ser feito com cebola. Xangô não recebe iô a partir então deste momento, porque o sal é levado na comida do Ibaegum, na comida para Egum, e Xangô não recebe o sal, que daí é comida do Egum. E o Egum não recebe a cebola nem o alho, porque daí é da comida do amalá de Xangô. Né? Disse que Apalapá, Alapalá foram os primeiros babá para cá feitos no Oió, assim como o Bidicô no Brasil, o Locotum, né? O babá que foi trazido com os iorubanos para o Brasil, o único babá que atravessou o oceano, então depositado, se não me engano, na ilha de Itaparica, porque diz que os outros eguns não atravessam o oceano, por isso é feito lá na ilha. Né? Isso são histórias que a gente ouve por aí. Então essa história de Xangô é muito interessante, porque a comida que é servida, então, na missa, é o arroz com galinha, jollof, e as outras comidas todas que a boca come. Lembrando e remetendo a nós ao Icomojadê, onde foram todas apresentadas as comidas. Quando é feito de corpo presente, raramente é conseguido isso aqui no Rio Grande do Sul, por uma questão legal, porque não nos é permitido legalmente de velar a pessoa tecnicamente em casa,
porque há uma desconstrução do caráter religioso, né? Aqui no Brasil em si, né? Só se for um patrimônio tombado pela Unesco para te poder dizer que o teu Leste Orixá, teu Ibá Orixá, juridicamente se é um templo. E esse templo tem direito a executar casamentos, batizados e funerais. Né? Então, enfrentamos isso. É coisa que alguém que seja um bom baluarte e uma boa testemunha, uma boa palavra, possa tentar descobrir uma maneira de fazer isso se tornar possível. Então, normalmente, os Arisum da Cabinda são feitos dessa maneira. Tem um detalhe muito interessante. Como lá no país de Yorubá, no Alafim Oió, as coroas dos reis mortos iam para o Bara, que era governado por um bale chamado Kamuka, né, onde elas eram depositadas como conselheiros daquele rei, daí tem toda a história do Jeová, de comer do rei, daí ser iniciado e responder em nome de toda a sua tribo. A nação Cabinda, o orixá a qual governa, a Ijobá, de Cabinda é o governador, o rei da Cabinda, o Obá é Kamuká. Então, existe um fato muito interessante. Disse que se Xangô estiver comendo o orixá Xangô daquela casa e venha a falecer uma pessoa, pode-se fazer o axexê em uma sala e na outra sala tocar o xirê, ou festa, ou batuque, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Então isso também não está errado, porque nos arremete lá no fundamento nigeriano, né, do Oió, aonde Xangô não conheceria mais a morte, por isso disse que é um orixá vivo. Assim como Kamuká não viraria em nenhum elegum cavalo de santo aqui no Rio Grande do Sul, porque ele pertenceria apenas e somente ao príncipe Valdemar, né, que era um príncipe africano que morou no Rio Grande do Sul, na rua São Pedro, algum número assim, que eu não me lembro agora, 659, algo, né, que é o representante fundador da Cabinda. Então, existem muitas pessoas da Cabinda, e mesmo sendo dessa nação, não conhecem essa ligação com o país Yorubá, dizendo que eles vêm de uma localidade no final da Angola, né, no estado chamado Cabinda. Cabinda foi instituído em 1956, o país-estado Cabinda. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu li alguns trabalhos sobre o entronamento do rei, e aonde o Bale, Alapuini, coroa o rei. Então, tem muito a ver com a nação Cabinda, aqui do Rio Grande do Sul, cujo príncipe, Valdemar, Xangô Kamuká, né, era o Ijobá, o rei. Né, Obá, Ijobá e governador, não virando nenhum Xangô. Nesse rito, nessa missa, é tirado o carrego com os cânticos de Xangô. Primeiro, Exu, Ogum, Abé Ibiruçu, Iberueru, Abé Uaô, de uma outra maneira o cântico, e é cantado para Xangô, Barum, Badé, Kamuká, mas isso é Aô, cada nação tem o seu Aô. Então vamos mensurar isso. A pessoa faleceu, ela é lavada. Quando é Ibiaxé, Rio Grande do Sul, e se pode fazer isso. Muitas pessoas não deixam nos seus escritos que elas querem fazer o seu ritual de encomendamento e encaminhamento. E as famílias que não são de axé proíbem. Existe um efeito legal nisso tudo, então tem que se respeitar. Mas quando a família é Ibiaxé,
Primeiro fato, lavado com todas as ervas, retirado o Oxu, retirado o Adoxu, que está na cabeça da pessoa. No caso de a pessoa não fazer o ritual do encaminhamento, leva o bori enrolado em algodão, os elementos do bori, junto com o corpo, para que seja sepultado. Primeiro dia, limpou o corpo com as ervas compatíveis, runtim, bacocô, abomadá, euelará, e assim por diante. Cada nação tem a sua maneira e fórmula. Então vamos continuar. Lavou o corpo. Basicamente, todas as nações fazem do mesmo ritmo, viu, gente? Esse Arisum, Irissum, Eressum, Sirum. Lavou o corpo, tirou o Oxu. O corpo, então, vai ser sepultado 24 horas depois por efeito legal. Quando se trata de Biaxé, o corpo fica o período de uma semana iorubana, 4 dias. Senão ele tem Arum. Adodoarum, o corpo Aradodoarum, o cheiro ruim. E daí ele já tem que ser preparado previamente por mulheres, pelas mulheres mais velhas do terreiro. E o Bale. No caso, no Rio Grande do Sul, não existe essa hierarquia. O Babalorixá, ele é responsável por todos os atos. Ele pode ter um babá quequerê, uma iá quequerê, que não é nem chamada dessa maneira, e aqui até existe uma certa inveja entre esses cargos, que as pessoas sempre acham que está se saindo. A métrica, a estrutura funcional e lê axé, casa de santo, aqui no Rio Grande do Sul é bem complicada. E isso é artigo para outro vídeo. Então as mulheres preparam o bale, retira o adoxo, primeiro dia, e é encaminhado o corpo, então, já está na capela ou na funerária. São colocados ecós, ecó para Oiá, ecó de cinza, ecó para Egum, a lata do Egum. São confirmadas velas, são colocados pequenos apetês, pequenos cones de farinha de mandioca nos 4 cantos da capela, que assim que é levado o corpo, daí retira esse carrego, primeiro carrego e é despachado, para Oiá, Topê, Topô, Balé, Darã, Dirã, Timbuá, Niqué, Madê, Bolá. Falando aqui no Rio Grande do Sul. Livrou. Daí a família vai ter um período de, se a pessoa era babalorixá, de preparar o ritual, reunir os elementos. É muito complicado, porque se a pessoa tiver casa de santo, tiver filhos de santo, esses filhos de santo vão cooperar com a família. Tem muitas vezes que a família não permite que seja feito somente a extrema-unção do padre, por um efeito religioso, monetário e uma questão também da hereditariedade do local, que é um assunto para se falar num outro vídeo. Os herdeiros do axé, o que eles herdam, né? Então, feito o velório, feito o sepultamento, a família vai ter um período. Normalmente, 9 dias depois é feito a missa, a Arissum, aonde são arriados em esteiras ou alás brancos todos os ibás do falecido. E então o bale, um bale, joga com a que a gente chama de imperial de jogo, que tem as marcações, uma mandala com todas as cores dos orixás, começando da direita para a esquerda, de Exu a Oxalá. Então essa mandala é invertida, porque o morto está no outro plano, o plano contrário à vida.
por isso ela é invertida. E os búzios falariam ao contrário. Em vez de aberto, falariam fechados, a vez da ponta indicando, a ponta ao contrário, mas isso é um outro AO também, que não se deve mencionar. Fui picado por uma coisa que eu ia falar demais. Picado por uma formiga. Né? Então, este Bale vai fazer um jogo para Egum, aonde ele vai definir com o Egum, Babá Egum do falecido, quais são os desejos dele. Né? Se ele deixou escrito as coisas como ele queria, se leva isso em consideração também. Mas o jogo é que vai confirmar da veracidade dos escritos e da vontade do Egum. A partir do momento que ele desencarna, ele vê as coisas de uma outra maneira. Então, deve ser respeitados através do Bale, do Babalorixá, desculpe, o jogo que o Egum diz o que ele quer e da forma que ele quer e da maneira e tempo. Como ele vai mensurar o tempo? Pai de Santo, 1 ano de casa fechada. Pessoas, templo de sede vacante antes de outro tomar o lugar, fica aí Alaxé, mãe pequena, mãe do axé, aquela pessoa mais antiga que é responsável pelo axé da casa. E ali ela vai ajudar a contornar os problemas dos homos-orixás que ficaram. Normalmente aqui no Sul acontece, de antes da pessoa falecer, os filhos já migram para uma outra casa, para não ficar com mão de vumbi, mão de Egum. E aqueles que ficam controlando o terreiro, aguardando a resolução família, jurídica e a vontade do Egum. É muito complicado uma casa ter uma sequência, porque normalmente as pessoas têm a casa no seu nome, a casa é herdada, os orixás, a família não quer que dê sequência e pedem que sejam despachados e largam a responsabilidade para o babalorixá ou para os homos-orixás que o façam porque eles não fazem parte daquela religião. Muito complicado, muito complicado. Então, no dia do Arisum, todos os zibás ali no chão, nas esteiras, Eni, né? Com muito respeito, com muita tristeza, é o segundo enterro, né? E daí começa o ritual, cantando-se Debará a Oxalá, com cânticos específicos para e com Egum, aonde o nosso morto, o espírito, que está ligado, aqueles ibás ainda, ali ficam. Vi muitos casos onde as pessoas lavam tudo com folhas de chorão, runti, que é a paineira, a cocô, ficus indolátria, a gameleira, cada lugar faz de um jeito. Água cinza para tirar a ligação. E daí vão cortando Poá, Quicó, Poá, Agutã, cortando os animais correspondentes e são rompidos os ibás. Né? Diz que daí disso se confecciona os sacos de Egum. Normalmente 4 sacos. Povo da terra, povo do ar, povo do fogo e povo de praia. 4 sacos. Quebram todos os elementos e vão colocando as comidas compatíveis, as velas, os pós. Normalmente se vê muito talco nisso tudo, porque nós não tínhamos acesso aqui no Rio Grande do Sul ao efum, nem aos outros pós, né? Nenhum lembê, na verdade. Né? Lembê que virou lembá, que virou pembá, que virou pemba, que é um giz, que não deixa de ser também um minério, né? Um mineral. Desculpe, minério é outra coisa. Não deixa de ser um mineral. Uma espécie de argila que é feita pela corrosão entre as placas tectônicas fazendo o talco, né? Moscovita e assim por diante.
Não é o caso. Então, muito talco cobrindo essas obrigações, que segundo as pessoas daqui é colocado em homenagem ao Oxalá, e para que Timbá, o vento ruim, Funiquedara, não levante coisas ruins nesse Irisum. Cada passo é cortado epoá oposto. As coisas de Bara corta na era de Oxalá no Bara e assim por diante, até fechar no meio com Xangô, aonde são colocados todos os sacos, onde os fios de conta e lequé, guias, são rebentadas, cortadas e colocadas dentro dos sacos. Os obés, as facas, são quebrados, os ocultás são rompidos, se nenhum orixá vai ficar de herança. Normalmente, se o orixá, o ori daquela pessoa vai ficar de herança, o bara, correspondente de rua, né, como aqui a pessoa fala sempre o lodê, o avagã, a timbaia dirá. Esse grupo de orixás também acompanha a corte do orixá que se for herdado, o qual tem que ficar reservado durante um ano e depois é feito um ritual de passagem para aquele que vai assumir o trono daquela casa. Daí isso é uma outra coisa que eu vou falar no próximo vídeo sobre o entronamento pós-Irisum. Pós-Arisum, pós-Sihum, pós-Axexê. Pós-Adjité. Do Adjité eu já falei, que o caçador toma o lugar. Então, feito isso, normalmente, num cântico de Xangô, são levantados os sacos, onde pessoas de Orixá, Eboró, Ogum, Exu, Xapanã, Ossan, Odé, levam os carregos. E as pessoas de Orixá feminino, Oiá, Obá, sendo que os carregos de praia são levados por pessoas, filhas ou filhos de santo mais velhos, de Orixá de praia. São, então, 4 movimentos de saída. Né? No portão da casa é depositada uma lata com elementos. Né? Não é AO, é cinza, erva mate, sal amoníaco, bicarbonato, limão ou vinagre, coloral e tudo mais. Onde que as pessoas que voltam desse carrego molham suas mãos. Normalmente, já vi isso, elas estão viradas, né, de orixá, e elas botam a mão, o orixá dá um ilá e abandonam naquele momento, e elas entram na sobriedade do seu raciocínio completo. Um detalhe, essas mesmas águas são colocadas na entrada. Por quê? Mãos limpas, você está vindo de mãos limpas para fazer esse orô. Orô no sentido de ritual. Então ali tem os alguidares, que tem água, coral, cinza, sal, palitos, que lembra a situação do Atori, do Inxã do Atori, que tem a ligação com os ancestrais. Então, são palitos de dente. Nós não temos aqui no Rio Grande do Sul guanchuma, que é a árvore do Atori. Nós não temos aqui. Usamos outros elementos, como gravetos de outras plantas. Mas isso não vem ao caso. Então, ali tem, na entrada da casa, você vai encontrar as águas com sal, cinza, coloral, a outra água com ervas, os palitos, onde você vai se passar, quebrar e colocar dentro do alguidar com a água ecó, digo. Normalmente, quando começa o rito, batem 9 vezes com as mãos e batendo junto com os pés, chamando um egum, normalmente, tradicionalmente, Egum Jequijibê, né? Que é o mais conhecido aqui no Sul. Egum Jequijibê, Egum N. Eguns, né? Mas normalmente chama esse, e daí começam os cânticos. Né? E no começo dos cânticos começam os epoá, os sacrifícios. Quando é concluso, montam os 4 sacos, as esteiras são levadas, ou os ojás,
né? Os alás, eu via antigamente, cada alá para um grupo de reino de orixá, terra, fogo, água e ar, ou areia ou praia, e esses sacos fechavam e levavam como carrego. Pois com a passagem do tempo foram construídos sacos de algodão. Porque o algodão pertence a Oxalá. Né? Então se conclui devolvendo aquela pessoa ao Ileurum, a casa do céu. O que é um Irissum se não um encaminhamento do espírito do nosso ente querido, do nosso irmão, o de orixá, nosso babá, mi orixá, babá, pai no orixá, né? É um evento muito triste, porque você vê romper os ibás daquela pessoa, que às vezes ela vem cultuando durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. É um evento muito, muito chocante. Uma observação. Vi em alguns lugares, nos axixês, quando você entra e passa pelas águas, para mostrar que está com as mãos limpas, um fio de palha da costa onde você amarra tipo um quebra-quelê para não levar carrego. Isso também. Então, foi os sacos. Mato, água, praia, pedreira, né? Lá são executados outros sacrifícios. Lá são entregues naquele reino para determinadas forças aquele orixá que foi rompido a ligação, devolvendo então ele para a natureza. Porque é quebrado, né? Todas as coisas que são levadas para Egum têm que ser quebradas porque não podem ser reutilizadas no Ibá orixá. Isso é uma explicação bem coerente que eu ouvi por aí. Então, assim, se tu vai botar o prato tem que estar lascado, ele tem que estar quebrado. Porque senão vai lá um desavisado, junta aquele prato, junta aquele otá e vai querer cultuar. Otá de falecido só pode ser cultuado se herdado. E quem herda? Aquele que a pessoa em vida disse que o deixaria e após a morte o jogo confirma. Feito isso, encaminhado, é feito a comida, o AG1 do arroz esse de jolofe. Onde se chega na porta, se bate com o pé 3 vezes, se grita Iô, egungum, egungcuncuô, dependendo de cada ação. Batendo com as mãos e apresentando o prato, tirando licença para comer. Quando a gente vai comer um AG1 no Ilê-axé, normalmente a gente diz, né, AG1, e todo mundo responde que o Olorum Baungé. Neste dia, nós estamos pedindo licença para comer para as pessoas, estamos pedindo licença para aquele que há um ló afibô. Já saiu o carrego, há um ló afibô, ele foi embora para sempre. Uma coisa muito triste, na saída dos sacos, né, isso eu tive uma oportunidade de presenciar algumas vezes, os sacos vão saindo e as pessoas todas do axé vêm vindo num cortejo até o portão de saída, dizendo adeus, até logo, tudo de bom para você, que encontre paz, dando seus votos de despedidas, muitos aqueles que não puderam ir no enterro por uma questão social ou financeira ou despreparo, e ali eles vão e se despedem, né? No axixê, tchau afibô, aonló afibô, egum afibô, fulano de tal afibô, né? Então é muito semelhante aqui nessa diáspora distante. Então, feito isso, voltam, daí pedem o agô para comer o arroz com galinha, jolofe, né? Seria parecido com jolofe, não estou dizendo que é o jolofe. Então, feito o AG1, aqueles pratos normalmente são inutilizados. Né? Então, hoje em dia, com a modernidade, felizmente, existem coisas mais descartáveis que são usadas para levar esse outro carrego. O que sobrou do arroz também é levado como carrego. Já vi pessoas segurarem os sacos
de Egum no portão, até todo mundo ter comido, quebrarem os pratos e colocarem dentro desses sacos, e daí faz a despedida. Quando vai-se embora do ritual, se rompe o fio de palha da costa, coloca dentro desse checó. Após terminar de retirarem as palhas da costa, uma dagã ou cidadã, uma dagambara, uma pessoa de Oiá ou de Dirã ou de Timbuá, tiram esse carrego e despacham no caminho de terra. E aí então é liberada as pessoas para que vá para suas casas. E daí já é marcado um rito de 3 meses, de 6 ou de 1 ano, que então é chamado de missa, onde se replica todo esse ritual, sendo este não para despachar o morto, mas para honrá-lo. A comida de um ano, a missa de um ano é para honrar aquele que partiu. Se é borido, meio 4 pé, falando nossa linguagem daqui. Borido, meio 4 pé, pronto, babá ou iá, cada um tem um rito de quantidade de elementos diferentes, né? E um período de luto, né? O só borido, 9 dias, o com meio 4 pé, 32 dias, o pronto seria o ebomim, o ebom do candomblé, né? 6 meses, e o babá, 1 ano. Pai da casa, durante 1 ano a casa fica fechada, e depois da missa, em homenagem ao falecido, se vai ser transferido os ibás, daí é feito um ritual à parte, aonde aquela pessoa passa a ser o responsável da casa, né? Basicamente, em todas as nações aqui no sul, é feito dessa sistemática. No Jeje, né, principalmente pessoas de origem Jejexá ou daumianas e Biliaxé, fazem a Jejé. E o Adjejé eu já falei para vocês como funciona, que é o rito dos caçadores. Então, acredito que não ficou nenhuma aresta. Se ficar, depois eu faço um vídeo de complemento que eu vou dar uma escutada. Africanos e africanas de todas as cores, nascido em todas as partes do mundo, ligado pelo axé, espero não estar passando como uma verdade absoluta, porque isso são coisas que a gente ouve por aí, né? Então vamos comentar o que se ouve por aí. Vamos falar o que é Aon, não se fala, né? Nem se menciona, nem se mensura. Então, essa é mais uma breve história que eu ouvi por aí. E Eko Jaiku, um bom domingo, bobo a todos.